Você já gastou dinheiro com cápsulas de colágeno e não viu resultado nenhum? Ou pior, começou a tomar, achando que resolveria a flacidez, a dor nas articulações, a pele fina, mas nada mudou? A verdade é que a maioria desses suplementos não funciona como prometem, e tem um motivo simples para isso: o seu corpo não absorve do jeito que deveria. O que ninguém te conta é que existe uma forma natural, barata e muito mais eficaz de estimular a produção de colágeno no seu próprio corpo. E o mais curioso? Provavelmente sua mãe ou sua avó já usavam essa solução, sem saber. Hoje você vai descobrir como recuperar a firmeza da pele, proteger as articulações e até fortalecer cabelo e unhas, sem precisar gastar uma fortuna com farmácia. Tudo com alimentos acessíveis, simples de preparar e que funcionam de verdade quando combinados do jeito certo. Fica comigo até o final, porque cada dica aqui é um passo a mais para você se sentir melhor no próprio corpo, com mais leveza, mais vitalidade e menos dor. Vamos direto ao que importa: caldo de ossos, fonte caseira de colágeno. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que na época da sua mãe ou da sua avó não existia esse monte de remédio e suplemento que tem hoje. E é verdade. Elas faziam em casa aquilo que hoje a gente paga caro para comprar em potinho. Um dos maiores exemplos disso é o caldo de ossos, aquele mesmo feito com ossos de boi ou frango, cozidos por horas, com legumes e temperos simples. O que muita gente não sabe é que esse caldo é uma das fontes mais ricas e naturais de colágeno, glucosamina e minerais como cálcio e fósforo. Substâncias que ajudam a fortalecer as articulações, melhorar a elasticidade da pele e até dar mais firmeza às unhas e ao cabelo. Ou seja, tudo aquilo que o corpo começa a perder com o passar dos anos. E o melhor, não tem mistério. Dá para fazer com o que você já tem em casa. Pode usar os ossos que sobraram do frango do almoço, por exemplo. Basta cozinhar por bastante tempo, de preferência com um pouquinho de vinagre ou limão, que ajudam a extrair ainda mais nutrientes. O resultado é um caldo rico, nutritivo e que pode ser consumido puro ou usado como base para sopas, feijão, arroz ou o que você quiser. Mas tem um detalhe importante que muita gente esquece: o colágeno sozinho não faz milagre. O corpo precisa de outros ingredientes para conseguir aproveitar tudo o que esse caldo oferece. Um deles é essencial para que o colágeno seja realmente absorvido e usado onde ele é mais necessário: nas articulações, na pele e nos ossos. E é sobre ele que a gente vai falar a seguir. Vitamina C, o ativador do colágeno. Não adianta encher o corpo de colágeno se ele não for ativado corretamente. É como ter os tijolos para construir uma casa, mas faltar o cimento que mantém tudo de pé. E esse cimento é a vitamina C. Ela é indispensável para transformar os aminoácidos, que vêm do caldo de ossos e da alimentação, em colágeno de verdade, que o corpo consegue usar. Sem ela, o colágeno não se forma direito e o resultado simplesmente não aparece. Por isso, incluir vitamina C na rotina é mais do que importante, é necessário. E aqui não precisa complicar. Laranja, limão, acerola, kiwi, morango, goiaba, mamão. São frutas simples, fáceis de encontrar e cheias dessa vitamina. Só que pouca gente sabe que os vegetais também são aliados fortes nesse ponto. O pimentão vermelho, por exemplo, tem mais vitamina C do que muita fruta. E o brócolis, a couve e o tomate também entram nessa lista. O ideal é consumir essas fontes de vitamina C todos os dias, de preferência junto com alimentos ricos em colágeno ou com o próprio caldo de ossos. Isso ajuda o corpo a aproveitar tudo de forma muito mais eficiente. Sem falar que a vitamina C também protege as células contra os radicais livres, aquelas substâncias que aceleram o envelhecimento
e pioram a dor nas articulações. Só que, além da proteção, existe outro tipo de ajuda que o corpo precisa quando o assunto é inflamação, principalmente nas articulações. Ômega 3, anti-inflamatório natural. Muita gente sente dor nos joelhos, nas mãos, nas costas e pensa que é só envelhecimento. Mas por trás dessas dores pode estar algo mais silencioso: a inflamação crônica. Ela vai se instalando aos poucos e atrapalha a regeneração da cartilagem, aquela camada que protege os ossos nas articulações. É aí que entra o ômega 3, um tipo de gordura boa que ajuda o corpo a combater essa inflamação. Ele atua como um aliado natural contra o desgaste das articulações, além de também proteger o coração e o cérebro. Para quem já passou dos 60, isso é fundamental. O ômega 3 está presente em peixes como sardinha, atum e salmão, mas também aparece em alimentos fáceis de incluir no dia a dia, como chia e linhaça. Uma colher de chá de semente de linhaça triturada no suco, na vitamina ou até no arroz já faz diferença. A chia pode ir na salada, no iogurte ou até na água com limão. Agora, um alerta importante: se o consumo de açúcar e gordura ruim for alto, como refrigerantes, frituras e embutidos, o efeito do ômega 3 praticamente desaparece. É como tentar apagar o fogo jogando gasolina. Por isso, cuidar da alimentação como um todo é tão importante quanto incluir esses alimentos. E falando em alimentos poderosos, tem alguns que muita gente evita por causa do cheiro, mas que podem fazer maravilhas pelas suas articulações. Alimentos ricos em enxofre, reparação profunda. Muita gente torce o nariz para o cheiro do alho, da cebola ou do repolho. Mas o que poucos sabem é que esses alimentos carregam um nutriente poderoso, o enxofre. E ele é essencial quando a gente fala em reparar articulações, tendões e até a pele. O enxofre participa da produção de colágeno e também ajuda na desintoxicação do corpo. Ou seja, ele atua tanto reconstruindo quanto limpando o que atrapalha a regeneração. O resultado disso é uma melhora visível, menos dor, mais flexibilidade e sensação de leveza nas articulações. E o melhor, são alimentos acessíveis que já fazem parte do dia a dia de muita gente. O alho pode ser usado para temperar o arroz, a carne, o feijão. A cebola vai bem em praticamente qualquer preparo. E o repolho, cru ou cozido, pode ser incluído em saladas, refogados ou sopas. Quem começa a consumir esses alimentos com mais frequência percebe aos poucos uma melhora no corpo como um todo. O desconforto nas juntas diminui, a digestão melhora e a disposição aparece. E falando em digestão, tem um grupo de alimentos que ajuda ainda mais nesse processo e que muita gente esquece que também tem papel na absorção do colágeno. Leguminosas e cereais integrais, otimizadores digestivos. Não adianta comer bem se o intestino não estiver funcionando direito. É ali que o corpo absorve os nutrientes que ajudam a formar colágeno, fortalecer os ossos e proteger as articulações. Quando a digestão está lenta ou desregulada, boa parte do que a gente come acaba sendo desperdiçada e o corpo sente. É aí que entram as leguminosas e os cereais integrais. Alimentos como lentilha, feijão, grão de bico, aveia e arroz integral ajudam a regular o intestino, alimentar as bactérias boas e melhorar a absorção dos minerais e proteínas que o corpo precisa. E o melhor, são acessíveis, fáceis de preparar e combinam com várias refeições. Uma colher de aveia no café da manhã, uma porção de lentilha no almoço ou trocar o arroz branco pelo integral já é um ótimo começo. E quando essa rotina se mantém, o corpo responde, o inchaço diminui, a barriga funciona melhor, a pele melhora e até a energia aumenta. Esses alimentos também ajudam a controlar o açúcar no sangue, o que é essencial para quem quer evitar a inflamação crônica
que atrapalha a produção de colágeno. Mas além de cuidar da digestão, o corpo também precisa de ajuda para combater diretamente as inflamações, principalmente as que causam dor e desgaste nas articulações. E algumas raízes muito simples podem ajudar nisso. Cúrcuma e gengibre, raízes anti-inflamatórias milenares. Quando a dor nas articulações começa a incomodar no dia a dia, seja para levantar da cama, subir escada ou até pentear o cabelo, o corpo está pedindo socorro. E nesses momentos, o uso contínuo de anti-inflamatórios naturais pode fazer uma grande diferença. É aqui que entram a cúrcuma e o gengibre. Essas duas raízes têm compostos ativos que ajudam a reduzir inflamações no corpo sem agredir o estômago nem causar os efeitos colaterais que muitos remédios provocam. E mais do que aliviar a dor, elas ajudam na regeneração da cartilagem e na melhora da circulação, o que facilita o transporte dos nutrientes para as articulações. O uso é simples. A cúrcuma pode ser usada em pó para temperar legumes, arroz ou misturada na água morna com uma pitada de pimenta do reino, que melhora a absorção. Já o gengibre pode ser ralado no suco, na salada, em infusões ou até adicionado ao preparo de sopas. São formas práticas de inserir esses ingredientes na rotina com efeitos reais no corpo. Com o uso frequente, muitas pessoas percebem que a dor começa a dar trégua, os movimentos ficam mais leves e o corpo responde com mais disposição. Mas para que todo esse processo funcione de verdade, o corpo precisa ter uma base forte. E essa base vem de um trio que muita gente conhece, mas nem sempre combina da forma certa. Cálcio, vitamina D e magnésio, base estrutural. Quando o assunto é manter os ossos firmes e as articulações protegidas, não tem como ignorar esse trio: cálcio, vitamina D e magnésio. Juntos, eles formam a base que sustenta o corpo. E a verdade é que, com o passar dos anos, o corpo precisa de ainda mais atenção nesse ponto, especialmente para evitar quedas, fraturas e perda de mobilidade. O cálcio é o mais conhecido e está presente em alimentos como leite, iogurte, queijos, brócolis e couve. Mas sozinho, ele não faz o trabalho completo. Se não houver vitamina D suficiente, o cálcio não é absorvido direito pelo organismo. E a maioria das pessoas acima dos 60 tem deficiência dessa vitamina sem saber. A vitamina D vem principalmente da exposição ao sol, mas também pode ser encontrada em alimentos como ovos e peixes gordurosos. Já o magnésio, que fecha esse trio, ajuda tanto na absorção do cálcio quanto no relaxamento muscular e na prevenção de cãibras. Ele está presente em sementes, nozes, leguminosas e vegetais escuros. O equilíbrio entre esses três nutrientes fortalece os ossos, melhora o funcionamento muscular e ajuda até a reduzir a dor crônica. Incluir fontes desses nutrientes na alimentação diária é uma forma prática de proteger o corpo de dentro para fora. E falando em proteção, existe um grupo de frutas que atua como um verdadeiro escudo contra os danos causados pelo envelhecimento e que ainda ajudam na regeneração das articulações. Frutas antioxidantes, escudo contra o envelhecimento. Com o tempo, o corpo acumula pequenos danos causados por radicais livres, substâncias que aceleram o envelhecimento das células, enfraquecem as articulações e comprometem a elasticidade da pele. É aí que entram as frutas antioxidantes. Elas ajudam a neutralizar esses danos e manter os tecidos mais saudáveis por mais tempo. Frutas como cereja, romã, mirtilo, uva roxa e morango são ricas em antioxidantes naturais. Elas melhoram a circulação, combatem a inflamação e ajudam o corpo a se recuperar com mais eficiência. Quando consumidas com frequência, essas frutas contribuem para articulações mais resistentes, pele com melhor aparência e até mais energia no dia a dia. Mesmo que algumas dessas frutas sejam mais difíceis de encontrar frescas,
Muitas estão disponíveis congeladas ou em polpas, e ainda assim mantém boa parte dos seus benefícios. Um copo de suco natural, uma porção no café da manhã ou no lanche da tarde já fazem diferença. Incluir essas frutas na rotina é um cuidado simples, mas com impacto direto na qualidade de vida. E quando esse cuidado se soma aos outros que falamos até aqui, o corpo sente. A diferença aparece na força, na disposição, na pele, nas articulações e, principalmente, na forma como você se sente ao acordar todos os dias. Agora que você já sabe como usar alimentos simples para ativar o colágeno no seu corpo, a pergunta é: você vai continuar dependendo de suplementos caros que não entregam resultado? Ou vai começar hoje mesmo a cuidar da sua saúde de forma natural e eficiente? O que dessas dicas você já fazia e nem sabia que ajudava na produção de colágeno? E qual delas você vai colocar em prática ainda hoje? Me conta aqui nos comentários. Eu leio todos e faço questão de responder. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com alguém que também sente dores nas articulações ou quer cuidar melhor da pele e, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você aprende de forma clara, sem enrolação e com respeito ao seu tempo e à sua saúde. Seu corpo ainda tem muito potencial, só precisa das escolhas certas. Até o próximo vídeo!